A gente está na página 41, tá? Página 41. Já falamos aqui da série de movimentos Espírito Infinita. Causas eficientes, ele diz o seguinte, ó. Por causa eficiente, o filósofo se refere a algo que veio a existir através de outro algo. Pois nada existe por si só. Tudo quanto existe passou a existir em consequência de uma causa anterior. A fumaça que sai do escapamento, por aí vai. Vai desenvolver diversos tipos de exemplificações aí. Mas na tela você tem ali, ó. Uma vez que ficou demonstrado que a cadeia de causas eficientes é finita, e a própria ciência mostra que ela é finita, que ela não pode ir ad infinito, tá certo? Então temos que admitir que houve a primeira causa que não foi causada. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus diz para Jó, tá certo? Faze-mo saber se tens inteligência. Quando Jó, ele argumenta com Deus, tá? Mas como que ele argumenta com Deus? Não é a partir de uma postura de arrogância, nem de prepotência. Ele argumenta com Deus porque de fato ele quer compreender, ele quer entender. E aí onde Deus dá a ele essa oportunidade de mostrar a sua grandeza, dá a Jó a oportunidade de contemplar a grandiosidade de seu ser. Experiência essa que mudou, que o transformou completamente. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas eu conheço agora, de contigo andar, de ter uma experiência pessoal contigo. Então é interessante que, como Jó teve essa experiência com Deus, também nós nos deparamos com a grandiosidade de Deus quando nós começamos a nos relacionar mais próximos dele. É quando começamos a entender um pouco acerca dessa argumentação colocada aqui, que é a causa eficiente. Então a causa eficiente nada mais é do que, para que você tenha todas as coisas que existem na atualidade, você tem que ter um ser que é maior do que todas elas. Você tem que ter um ser que as causas sem ter sido causado, tá certo? Um ser que seja o princípio para todas elas. E aí, quando você observa isso, você vê que nós somos muito pequenos, que é exatamente a sensação que Jó teve. Jó, quando se deparou, onde estavas tu quando eu fundava a terra, quando eu guiei a ursa maior, quando eu criei o Behemoth, quando eu criei o Leviatã, e por aí vai, seres extraordinários, aí dá descrições sobre a terra, dá descrições sobre o mar, pôs limite ao mar, as suas ondas empoladas, para que venham até aqui e não mais. Leis são leis que governam o universo, que estabelecem a ordem das coisas, porque elas são assim e não de outro jeito. Por que a Terra está aqui e não está lá? Por que ela gira para esse lado e não para o outro? Por que tem esse satélite que está em volta dela? Leis que estabelecem estes movimentos, que estabelecem essa possibilidade de existência. Sem essas leis, nada feito. Sem essas leis, nós estaríamos todos imersos em caos e não existiríamos, não estaríamos aqui. Não haveria possibilidade de nossa existência. Então, quando Jó ele é posto diante disso, diante dessa grande apresentação, eu penso aí Deus com um maior aparelho de data show que alguém poderia adquirir, e apresentando para Jó todas essas perspectivas, essas imagens, todos esses eventos que estavam muito antes dele, antes da sua existência. Jó, o que ele tem a manifestar disso? A perplexidade de conhecer a grandiosidade de Deus. Assim também nós, quando olhamos, e quanto mais você adquire esta linguagem mais técnica, quanto mais você adquire esse conhecimento mais acurado, esse conhecimento mais profundo, mais você consegue apurar da grandiosidade de Deus, mais você consegue se deparar com a grandiosidade de Deus. Enquanto eu olho e vejo, nossa, que flor bonita, que amanhecer lindo, que ser humano, perfeito, tão belo, com um funcionamento, tão maravilhoso. Olho para mim mesmo e agradeço a Deus quando eu tenho alguma gratidão em mim, agradeço a Deus por respirar, por acordar, por ter força. E aí você olha para isso a partir dos olhos de um leigo, você consegue ver grandeza já. Mas quando você olha para o ser humano como um médico, quando você olha para o universo como um astrônomo,
quando você olha para a atmosfera como um biólogo, você consegue ver ainda mais e surpreender ainda mais com a grandeza de Deus. É quando você vê que quando um homem desses, ele tem um encontro com Deus, você vê muitas das vezes uma fé tão genuína, uma fé tão bela, né? Uma fé às vezes com tanta expressão. E é isso que é extraordinário, é isso que é maravilhoso, que Deus de fato levanta. Por isso que aqueles ditados que a gente fez questão de destruir isso, tanto em homilética, quanto em hermenêutica, quanto em ética cristã, esses ditados que circulam por aí, que não fazem nenhum sentido, né? Que Deus não chama capacitados, mas capacita escolhidos. Quem disse isso? Qual foi o texto? Qual foi o profeta? Ninguém. Por quê? Porque Deus chama capacitados sim, isso é balela, isso é conversa fiada. Deus chama capacitados, Deus chama incapacitados, Deus chama todos, né? Então a porta do evangelho está aberta para todos. Deus chama rico, Deus chama pobre, Deus chama pessoas com QI elevadíssimo e outros com limitações cognitivas. Deus chama todos e capacita todos para que cada um, dentro das suas possibilidades, sirvam a Deus da melhor maneira. Por isso que um tem 5 talentos, outro tem 3, outro tem 1. Por quê? Porque as pessoas não são iguais, elas são chamadas dentro das suas possibilidades. E aí Deus cobra de cada um dentro daquilo que ele pode devolver, dentro daquilo que ele pode responder, tá certo? E aí nós vemos esses filósofos que chegaram a essas conclusões. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus é o criador não criado, tá certo? Deus é o princípio gerador de todas as coisas, é o ato perfeito, tá certo? Então esses tipos de argumentações nos levam a glorificar a Deus e a também, juntamente com esses grandes pensadores, enxergar a magnitude de Deus. Aí quando a gente começa a examinar esse tipo de coisa, a gente sai daquele pensamento básico, né, de que Deus, porque ele vai me dar uma casa, porque ele vai me dar um carro, porque ele vai me dar um casamento, porque se eu pagar o dízimo, Deus vai proteger, meu pneu não vai furar, meu carro não vai ser roubado. Então um tipo de relacionamento muito visceral, muito baixo, muito básico. Tanto que Paulo fala que uns esperam em Cristo somente para esta vida e estes são os mais miseráveis. Porque o relacionamento que ele estabeleceu com Deus, muito baixo. Aí você está vendo alguém tentando estabelecer um relacionamento de troca com Deus, e Deus olha para esta insignificância, que é menos que uma gota de água num balde, é menos que um grão de areia no deserto, né, de todo o universo, e fala, qual é a negociação que a gente vai estabelecer aqui? Eu vi uma igreja, certa vez, estabelecer uma maluquice de um contrato com Deus, no qual você é sócio de Deus. Vocês lembram disso aí, né? E eles levantavam, eu penso nos anjos, sabe? O anjo mais ralé, mais peba do céu, olhando e falando, coitado, né? Na hierarquia, né? Você tem os serafins que estão lá dizendo santo, 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 em volta de Deus. Você tem os querubins, arcanjos, né? Os anjos que são mensageiros de modo geral. O anjo mais peba, tá certo? Nesses níveis hierárquicos, olhando para as pessoas, abanando um papel para cima, dizendo, nós temos um contrato com Deus, nós somos sócios de Deus. Qual é a contrapartida? Qual é a contrapartida? Um sócio estabelece uma relação. Exatamente. Quando você olha esse tipo de coisa. Exatamente. Mas o povo que compra, né? Sim, pois é. Então, da parte de Deus, o que eu estou colocando na mesa? Tudo, toda a criação. Da sua parte, aliás, você não pode, porque até você é meu. Então, essa relação não existe de sociedade. Por quê? Porque não existe esta parte e a outra, só existe uma, que é o Criador de todas as coisas. Até o diabo é de Deus, como acho que foi Lutero que disse, até o diabo é diabo de Deus. Por quê? Porque ele ser criado por Deus. E aí quando a gente começa a entender isso, você começa a entender quem é você e quem é Deus. Essa que é a grande pegada da coisa. Conhecereis a verdade, a verdade é liberta de toda a... Aí, vocês expostos a esse tipo de conhecimento, qual é a pregação de vocês? É uma pregação que vai exatamente contra a teologia chamada teologia positivista, por exemplo. Uma teologia, não é o positivismo filosófico, que nasceu na França, mas é uma teologia que começa a manipular alguns conceitos bíblicos de forma equivocada,
que nasceu com Phineas Kimby nos Estados Unidos, que a nossa palavra tem um poder próprio e criativo, que nós somos pequenos deuses porque somos filhos de Deus, que foi exatamente o aproveitamento de certas ideias pagãs trazidas para dentro da teologia. Tanto que esse Phineas nem cristão era essa coisa. E aí outros que pegaram do pensamento dele e aproveitaram para construir essa teologia baseada num suposto poder humano, tá certo? E aí você vê... Tem uns resquícios dele, não aparece, viu? Tem. Vez ou outra alguém aparece com essas ideias. Umas coisinhas, tem uns resquícios, tem uma sobrinha que... Exatamente. Principalmente porque tem muita literatura circulando ainda, de Kenneth Hagin. Você vê, por exemplo, esse negócio que o pessoal costuma dizer, vez ou outra, profetiza para o teu irmão, sem Deus ter mandado você profetizar. Aí profetiza sobre essa situação, declara, exatamente, esse tal de se declara. Esse declara é como se a partir das suas palavras as coisas fossem geradas. Inclusive, um anúncio que eu vi na rádio, para vocês não faltarem no culto, porque o apóstolo vai liberar a palavra rema, que é a palavra criadora. A minha palavra é só uma verbalização de sons. Então, se eu falo em português, faz algum sentido em português, mas não para o grego. Então, minha palavra é som, é barulho. A palavra de Deus é palavra criadora. Deus fala e aquilo que Deus falou existe. Passa a existir a partir daquele momento no qual ele falou. Então, a palavra de Deus cria as coisas. Agora, os caras querem pegar atributos incomunicáveis de Deus e supostamente afirmar que eles dominam esses atributos, que eles têm esses atributos, que ele fala e as coisas acontecem. Aqui mesmo já ouvi um camarada que disse: está faltando arroz no seu armário, feijão, profetiza para o teu armário. Como se ele fosse profetizar e as coisas fossem por causa de um poder mágico na palavra dele. Isso aí não é cristianismo. Mas a gente tem que se apegar na palavra de Deus, porque são sutilezas que acontecem. São, exatamente. Não presta atenção. Isso. E facinho isso acaba chegando no nosso meio. Não é que a gente tem que se apegar na palavra de Deus. Exatamente. São as coisas que sai, escape e ganha um grande espaço no nosso meio, porque muitas pessoas não procuram se aprofundar, não procuram conhecer. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Aí acaba abraçando. São facilmente ganhas para esse tipo de erro e equívoco. Por quê? Por causa dessa... A gente fala dos irmãos da Universal, Sim. que compra as coisas, compra os pedaços, mas a gente faz cada coisa dentro da igreja, e eu fico assim, tipo, meu Senhor. Eu sei. Sabe? Exatamente. Por ignorância, por não conhecer, a gente vê os irmãos dando amém com um monte de coisa, que aí quando você tem um pouquinho de conhecimento de Cristo, você fica assim... Por isso que não tem ninguém que seja tão bom que esteja totalmente livre, né? Sim. Tem que sempre estar com essa vigilância aí. A causa eficiente, então a gente vê a grandeza de Deus, aqueles que pregam a partir desse tipo de construção de ideias, que tem esses pressupostos muito bem fundamentados, a pregação dele tem outro viés. A pregação dele tem outra aplicação. Ele conhece a sua diminuta posição diante da grandeza de Deus. E aí ele prega sempre ressaltando a grandeza de Deus. Sempre ressaltando a nossa diminuta posição diante da grandeza de Deus. Tá certo? Você assistiu a pregação do Billy Graham? Billy Graham, meu Deus do céu. É bem colocado. Exatamente. Parece que ele está conversando com a plateia ali e Deus salvou todas as almas através. Muito. É uma pena assim que tenha caído, mas Jim Swaggart também era extraordinário. Agora tem a questão do pecado, de ter caído, do escândalo que ele causou, então perde muito impacto, principalmente quem conhece, né, que ele caiu em pecado, mas a pregação dele é extraordinária. Billy Graham é muito mais fundamentada, assim, mas Jim Swaggart tinha um impacto, assim, uma coisa muito extraordinária. Eu assisti vários. A pessoa novo convertido já acha que é pregador e sai falando tudo que ouviu. Sim, e vai só repetindo. A cúpula da igreja tem uma culpa muito grande nisso. Tem, porque não aprendeu assim. Porque não tem cuidado. Acha, tipo assim, o testemunho do irmão, da conversão é maravilhoso. O milagre foi tremendo, mas ele não tem estrutura psicológica para aguentar o peso
de outros irmãos isso aí, porque quando você se põe na posição de pregador, de ministro da palavra, vem uma carga muito grande. Pois é. Eu conheço várias histórias de testemunhos maravilhosos que foram arruinados por causa de um peso que a pessoa não conseguia, ela volta pro mundo porque é mais fácil. E ela devia ter sido protegida disso. Cuidada, Alguém devia ter chamado ela e falar, muito bem, você tem uma história de vida maravilhosa, você é bem sucedido lá fora e tal. Mas aqui você é crente, é da classe dos cordeirinhos de Jesus. Então começa por aí e vai seguindo, exatamente. Você veja, na página 41, Deus esquece. olha só. Se tudo que Deus faz está escrito no Pois é. livro. Tudo que existe nem sempre existiu e passou a existir por causa de algo, sendo necessária a existência de um ser não contingente. Aí esse contingente tem coisas que são necessárias e coisas que são contingentes. Então, a única coisa que é de fato verdadeiramente necessária é aquela que causa todas as demais. Então, é um argumento que caminha na mesma lógica do causas eficientes, que a contingência é algo que é verdadeiramente necessário e algo que é contingente. Se é contingente, é porque ela não é a causa primária. Então, ela veio de outra. Enquanto você consegue achar a origem dela, não, isso aqui veio daquilo ali veio do outro. Pronto, então todas são contingentes, todas precisam de uma causa primária. Então, quando você recua nisso, você chega ao único ser que é absolutamente necessário. E o único ser absolutamente necessário é Deus. E aí